Olá, amigos ligados no Miss Pod, esse podcast, esse programa que te leva a momentos de nostalgia, a momentos de pura emoção e deixa mais efervescente ainda a bolha do universo Miss. Eu sou Cris Bart, estou aqui com o meu tudo Carlos Totti para um programa que promete ser inesquecível. Eu adoro essa parte do meu tudo, né? Coisa boa alguém dizer meu tudo. Meu tudão. É, meu tudão, isso aí. E tu é meu tudo também. Ai, adoro. E essa temporada tá glamurosa, essa nova temporada tá com convidados muito especiais, né, Cris? É verdade, uma convidada muito especial, mas antes quero agradecer a Dermo Moinhos, que é a nossa patrocinadora. O Miss Pod tem o oferecimento dessa farmácia de manipulação que estimula, que evidencia o autocuidado e principalmente a beleza que existe em cada uma de nós, a sua própria beleza. Mas agora falando da nossa convidada. Tem mais que beleza. Tem mais que beleza, tem muitas histórias para contar e eu tô especialmente muito feliz com a presença dela aqui. Ela concorreu a Miss Rio de Janeiro, a Miss Mundo Brasil e já tinha quase que desistido desse universo Miss. Já era uma modelo de sucesso, modelou ao lado de Xuxa, Luísa Brunet, Monique Evans. E aí, um convite inesperado a fez, ainda bem, retornar ao mundo Miss. Ela foi eleita Miss Universo Brasil 1985, ficou no top 10 do Miss Universo daquele ano e hoje está aqui para contar esta e outras histórias. A nossa convidada de hoje é Márcia Gabriele. Olha que abertura linda. Eu já sou fã de vocês, eu acompanho vocês, acho que vocês fazem um benefício ao mundo Miss, porque vocês entendem, vocês são chiquérrimos e um luxo. Então, eu só tenho a dizer que a honra é toda minha, viu? Imagina um elogio desses da Márcia Não, Gabriele já. eu tô muito emocionada, especialmente porque lá em 1985, em Porto Alegre, né, bem distante dessa efervescência do eixo Rio-São Paulo, eu assistia aqueles concursos e naquele Miss, eu já lembrava de ti, porque eu sempre acompanhei os concursos, eu já lembrava tanto do Miss que o Silvio fazia, o Miss São Paulo, Miss Rio de Janeiro e Miss Rio Grande do Sul. 6 anos que ele fez, né? É verdade. E me lembrava de ti, do Miss Mundo Brasil. Então, eu hoje estar aqui é aquela menina. Mas espera aí, lá que você foi Miss também, né? Então, se você não foi, eu sou oficial. Então, a próxima vez que eu te encontrar, eu trago uma coroa para ti. Sabe por quê? Porque tinha tudo para ser Miss Brasil. Concordo com você. Ela é belíssima, Ai, muito linda, obrigada. educada, inteligente. É tudo que o Brasil precisa. Uma mulher É que isso. enaltece uma outra é porque é do bem demais. Ai, Então, Eu assim... vou te Vontade dizer que eu tua. concordo e não é Concorda, só bondade. Eu Totti? sempre disse pra E você é meu tudo também, vou copiar, hein? Eu gostei desse meu tudo. Ai, pra mim é aquela menina que assistia aos concursos realizando um sonho, tá aqui na tua frente. Muito obrigada. Eu fui em busca, hein? Eu fui em busca e você... É um compromisso que eu faço. Vamos fazer essa coroação dessa menina linda. Essa como aclamação. Ai, adoro. de honra. Próximo. É a Miss Brasil de honra. Ai, adoro. Eu concordo, mas antes desse momento de coroação da Cris, a gente vai, voltar um pouquinho no tempo, porque, segundo Cris Bart, eu sou o homem da cronologia. Sim. Eu já atropelo os assuntos. Eu gosto que o público entenda a história, né, no tempo dela. Lá atrás, quando que a Márcia pensou? Vou ser uma Miss. É um assunto que eu até tento conversar com outras misses sobre isso, porque eu acho que toda menina, não sei nos dias de hoje se mudou um pouco, mas toda menina, ela sempre teve vontade de ser uma princesa. Eu acho que eu já vinha pelos contos de fadas, de Cinderela, aquela coisa, todo mundo
tinha aquela vontade, menina, porque eu sei de muitas famosas. Inclusive, eu fiquei sabendo que a Halle Berry, por exemplo, atualmente, ela, da época que eu fui para agora, ela foi candidata ao concurso de Miss Universo, no Miss dos Estados Unidos. Você sabia disso? Aham. Você Sim. sabe. Então, o que acontece? Assim, você vê que aqui no Brasil, várias atrizes famosíssimas, o sonho delas era entrar por esse meio. Algumas tentaram, não conseguiram. E eu acho assim, que é o sonho de criança, o sonho da princesa, do lúdico, tá? Eu acho que o mundo mudou um pouco, mas esse lúdico sempre vai existir em todas nós mulheres que gostariam de ser tratada como rainhas e princesas. É isso. O legal da Márcia é que a gente vê hoje muitas histórias das misses que tentam, não estavam tão preparadas, ou aquele ano não era o ano delas, elas voltam em algumas oportunidades e, enfim, são coroadas. Uhum. O Miss Brasil 85 estava no teu destino, né? Sim. Tu Eu acho que foi uma começou grande bênção que eu antes. recebi de Deus. Eu acho que ele sabia desse meu sonho e acabou realizando isso. Foi através de até alguns tropeços assim, que eu falei, poxa, eu tenho que mudar de ares. E por conta disso aconteceu tudo o que aconteceu, mas eu acredito que sim, Deus me deu esse presente para que eu representasse o Brasil, representasse essa nação linda que nós somos, né? E foi isso. Eu corri mesmo em busca, não desisti do meu sonho, que eu poderia ter desistido. Desisti até, como você bem disse, algumas vezes, mas parece que vinha alguma coisa e me puxava novamente. E foi isso que aconteceu. E como tu é carioca, Sim. como é que surgiu a oportunidade de representar o Mato Grosso? Então, na época, eu tinha um namorado e ele acabou terminando comigo. Como eu estava em início de carreira ali, eu estava começando a despontar como modelo. Eu tinha feito uma capa de manchete, eu fiz muito biquíni, muita moda praia, né? Quando eu comecei a aparecer. Sim, ainda mais Rio de Janeiro, né? Que lida É. muito com o litoral, com E eu tinha praia feito também, uma né? capa, pode falar o nome da revista? Sem Claro. problema? Da manchete, que aconteceu essa capa. Era um biquíni amarelo, que foi o lançamento naquele momento. E a capa vendeu muito, 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 muito. Aí eu comecei a receber convites do Brasil inteiro para festas, feijoadas, que nessa época tinha muito isso. Aí você ia para os estados fazer desfile e tal. E eu fui Eventos. fazer um desfile em Mato Grosso do Sul, para o Dácio Correia. Era uma feijoada famosíssima lá na cidade de Campo Grande. E quando eu cheguei lá, um diretor de uma agência de eventos, ele me convidou para fazer uma campanha em Cuiabá sobre o Pantanal. E eu aceitei, né? Negociamos, eu fui para Cuiabá, e lá em Cuiabá me viram fazendo esse comercial na praça ali de Cuiabá. Aí perguntaram se eu não queria participar de um concurso. Eu falei, não, vou voltar para o Rio e tal, não sei o quê. Só que naquela época, quando você ganhava, para você poder participar, você pelo menos teria que morar pelo menos 6 meses antes. Era uma exigência do concurso, né? E como eu já queria sair do Rio de Janeiro pelo toco que eu levei, eu falei assim, poxa, esse negócio veio em boa hora. Aquele fim Aí de minha mãe, relacionamento que impulsiona a pessoa. a minha mãe foi comigo. Eu tenho uma mãe dois, que é a Ercília Maciel, que me acolheu na casa dela, ela e o Sérgio, meu pai dois, né? Porque meus pais são Enedina e Irineu, meu paizinho que está ali no Sono dos Justos. Que foi meu grande ídolo, sou grande fã do meu pai. E porque você tem que participar de todos os eventos, de todos os concursos, de etapas, né? E foi isso. Acabou que Dona Naná, a mãe, que seria a minha avó dois, ela acabou me levando para Barão de Melgaço, onde eu fui muito bem recebida, e vim para o Miss Mato Grosso, e acabei ganhando por Barão de Melgaço e fui para o Miss Brasil. Mas é uma história muito boa. O Mundo Miss nos propicia grandes histórias. E esse ano, especialmente, e outros, né? Mas era Silvio Santos. Era. O Das Silvio grandes deu transmissões. um plus, assim, que porque nós éramos muito bem cuidadas, muito bem tratadas, assim, não que não sejam, acho que todos os anos são. A equipe que está na organização, acredito que deu o máximo mesmo para tratar todas as meninas, mas naquela época eu acho que tinha mais recurso da gente, pois nós fizemos as gravações. Eu fiz, por exemplo, em Natal, as gravações
da parte de trás de banho. Cada uma foi para cada uma não, era um grupo de pessoas. E o Silvio mandava ou para Natal, ou para Paraíba, ou para Rio de Janeiro, homenageando todos os estados, né? Então, assim, os recursos eram melhores, maiores, eu não sei, era muito mais fácil para a produção da organização do concurso. E ele tinha um concurso belíssimo, eu acho que Era lindo. era lindo. Repercutia no Brasil inteiro, né? Muito. Não E é? fora do O Brasil. pessoal né? parava, né? O Brasil parava para assistir grandes recordes de audiência, né? Os concursos Sim, realizados pelo sim. Silvio Santos. A revista Manchete, ela nos colocava a par, né? Do Mundo Cara, Miss, era muito nossa, interessante. era o mundo Miss, eu acho que o mundo de todos os fatos, né? Porque era uma. Eu acabei a Block, eu acabei fazendo capas da Fatos e Fotos, da Manchete. Toda vez eles me chamavam, porque eu fui musa da Eco, eleita por eles. Se puxarem aí na minha história, que eu não cheguei a mandar, não, né? Mas eu tenho assim, eu fiz umas 30 capas de Manchete. Nossa, muito, né? Poxa. E numa época que não era fácil ser capa Não, de uma revista. não era, não era. Existiam as revistas, mas era um número limitado de Aham. empresas diferentes. Eu acho que por isso o nome ficou forte, Márcia Gabriele, por conta da Manchete, porque quando você saía, como não tinha internet, o que acontecia? Você passava pelo Brasil todo, você se via nas capas das bancas de jornais em todo o país. Não era internet, mas era dessa forma. Então, o nome ficava um nome forte, né? E tudo por conta daquela capa, a primeira capa do Maiô Amarelo, que eu acho que se vocês puderem achar aí, A gente né? vai colocar assim. É uma que tu tá de joelhos, não é? Não, Não? aquela ali foi depois de Miss, quando Ah. eu já tinha sido eleita. Mas é uma que eu tô amarrando o cabelo assim, bem verão, bem rata de praia, sabe? Assim, tipo garota de Garota de Ipanema, Ipanema. aquela coisa era. Eu tô amarrando, que foi Tu chegasse a ser garota de Ipanema? Tinha esse Participei. concurso, né? Ninguém não. Eu cheguei a participar. Eu participei do Garota Carinho, aí eu ganhei. Participei do Garota Rio, ganhei. Garota da Cidade, ganhei. Isso foi uma coisa que foi me dando Te treinando. Claro. assim, que eram mundos diferentes. Garota para Miss são mundos completamente diferentes. Era uma menina ali e era outro palco, outra passarela, mas era uma época bastante interessante. Engraçado, estou recordando agora, porque vocês me fizeram lembrar disso. E eu ganhei. Garota Carinho, quando você ganhava, você fazia a capa da revista Carinho. Da revista Carinho. Não é? Aham. Né? E é isso, assim, eu acho que lembro da revista Carinho também. Claro. E aí uma porta foi abrindo, foi chamando. Como foi chegar no Miss Universo? Ai, olha, eu vou ser bem sincera, porque eu estava num batente, eu vim do Mato Grosso, já emplaquei aqui em São Paulo, porque a gente acabava ficando aqui, né? Não tinha como sair daqui, você ficava lá no concurso do Silvio, você ficava sei lá, 40 dias já para treinar, para ensaiar, como era no Miss Universo. Aí, então eu já vinha desse batente de ensaios, era muito ensaio, era muita. Nossa, era puxado. Então, do Miss Brasil, quando fui concorrer no Miss Brasil, que aconteceram várias coisas, assim, no dia do meu concurso. Pode contar, a gente adora Já, bastidor. não. No Adoramos. dia do Esse meu programa gosta. concurso, sai estampado no jornal, acho que foi o Estado de São Paulo, desse tamanho assim, Miss Brasil acusado de fraude, o governo do Mato Grosso, Miss Brasil comprou os. Eu falei, gente, como assim? Aí eu pensei, eu falei, se eu tivesse alguma chance com aquelas mulheres lindas estampado no estado antes do concurso, de manhã cedo. Aí não estavam me mostrando isso. Foi quando eu vi, eu falei, eu chorei. Eu falei, poxa, cara, se eu tinha alguma chance, foi de água abaixo, né? Pô, como é que um negócio desse sai? Que dinheiro que é esse? Quem comprou, que eu não sei até agora, quem comprou, porque tinha muito isso, né? De assim, fulano comprou, ciclano, entendeu? Porque é normal. Quem perde, às vezes não aceita. Então, ou quem vê alguma ali muito, muito forte, também já faz tudo para que. Quer desestabilizar. Sim. E as pessoas precisam justificar os seus medos ou a falta seus de confiança, fracassos. seus fracassos, sempre acreditando que o outro não teve mérito naquilo que teve. E é uma pena, né, isso, porque, bom, eu ali via, na verdade, eu entrei no decorrer da hora que estava sendo, porque o concurso era julgado ali na hora.
Era diferente. Ali os caras davam ali, escreviam o número. Tanto que quando eu estou na passarela assim, eu vejo um cara me dá 2. Eu falei, puxa, a matéria. Do top 5? Aquele É, top do 5 10, eram 10. desfilava na frente Na do frente do júri. júri que estava lá. Era o Pelé, o Jaça. João Dória Júnior, a Pepita Rodrigues. Quem mais? Ai, bom, eram uns 12, 10 jurados, eu não lembro. João Dória, Pelé, Pepita. Aí estava aquele Cacique Juruna. Olha, eu fui lá. Que era deputado federal, eu Era. acho, o Cacique Juruna. Enfim, o Menudo, era na época do Menudo. Era Era Menudo. Ai, eu não Tinha lembrava um do Menudo Menudo. lá. E aí, eu vi, na hora que eu passo, assim, que eu vou, que você faz o desfile de maiô, você passa, ali é a hora que ou tu perde ou tu ganha. E eu, na hora que eu vi o cara me dar 2, eu falei, putz, sambei, né? Tava Gente, tudo quem certo. teve a capacidade de dar Foi 2 para cara, Márcia tá lá, ele tá lá. Eu lembro. Tá na tua Se lembrança. apresente, por Esqueci o favor. nome dele, mas não vou falar também, não vou dar. Tá bom, meu querido, você tá perdoado, tá tudo certo. Você tinha uma outra eleita, também aceito, porque é normal, né? De repente ele preferia a outra. Mas voltando para o teu Miss Universo, quando tu chegou lá e te deparou com aquele monte de país, Gente, eu tu falei, tava aonde eu confiante? tô? Tu Não tava tava, confiante? não, claro que não. Sim, obviamente, se eu tivesse estudado para psicologia antes, eu chegaria lá com força total. Porém, eu não, eu era uma menina, tudo era muito deslumbrado para mim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Coisas que eu nunca tinha visto, coisas que eu não tinha, sabe? Eu me lembro que eu tinha Maybelline, eles davam, porque lá a gente é que se maquiava, não tinha maquiador. Nós é que tínhamos que fazer o cabelo, a maquiagem. Não Aquele teu é. cabelo tu que fez. Eu Eu gosto que daquele fiz, cabelo do só Miss eu que Universo. fiz. Eu mudaria algumas coisas que eu fiz ali no vestido. Por exemplo, eu tive um problema com o meu vestido não foi feito para mim. Acho que Essa história é fato ou boato? é fato. O vestido não foi feito para ti? Acho que quem fez o vestido, o estilista que estava contratado para fazer na época, ele fez para quem eu acho ele achava que ganharia, que era uma pessoa bem mais baixa que eu. Então, assim, hoje eu não teria, apesar do vestido ser belíssimo, mas ele não foi feito para mim. Entende? Eu não sabia o poder que eu tinha de falar, não, eu veto isso, ou eu transformo ele, mas eu só fui ver ele lá, porque ele foi depois. Você entendeu? Então, eu acho assim, poxa, o cara sabe que eu tenho 1,80 m, vai fazer um vestido pegando na minha canela, um vestido sereia na canela, sabe? Sim. Pô, sacanagem, né? E até Essa porque... história do vestido é famosa. Eu não Então, sabia se era verdade é fato, mesmo. porque eu acho que eles fizeram no corpo de uma outra que... Na verdade, eu fiquei sabendo, eu vou dizer no corpo de quem eles fizeram. Que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, da Sônia Lima. Não que ela estivesse participando, mas ela gravava lá no SBT e a altura dela, eu acredito que o estilista fez nos moldes do corpo dela ali, entendeu? Só que eu sou muito mais alta que ela. A Sônia Lima foi Miss também, né? Mas Miss antes, bem antes do meu concurso, né? Eu acho que ela foi junto com a Adriana, se eu não me engano, naquela época, 81, por ali. Adriana Alves de Oliveira. Aham. Ou da Marta Jussara, não sei, mas sei que ela participou. A Sônia é uma querida, adoro ela. E tu fez amizades no teu Miss Universo? Fiz, eu até hoje falo um pouco, ó. Tem uma Miss Nicarágua, a Miss França sempre está me acompanhando, a Silvia, que é a venezuelana, tem mais... Uma vez eu estava no Japão, olha que interessante, eu fui para o Japão num grupo aqui de São Paulo, junto com a Mauri Júnior. Sabe dessa, não, né? Não. E nós fomos, porque eu fazia muito júri aqui. E tinha um concurso do Miss Nikkei aqui, Sim, que veio a participar, que ganhou a Tamilin Tomita, que fez aquele filme Karate Kid 2, a japonesinha que tinha um cabelão comprido até aqui, a Tamilin. E o prêmio era, quem ganhasse aqui no Brasil iria a Miss Brasil e a que fosse eleita, que seria o Miss Universo delas, a viagem para o Japão. E eu fui convidada aí, né? Fui jurada e tal, e fui convidada. E nós fomos com a Miss Brasil Oriental, eu, mais a Tamily, quem ganhou o Miss Universo delas, né? Aí, tá. Aí nós chegamos. Quando a gente chegou no aeroporto com cobertura do Amaury Júnior, né? Quando nós chegamos no aeroporto, de repente eu vejo uma pessoa na minha direção correndo. E eu olhando aquilo, aquela pessoa está vindo na minha direção. Correndo, ela pula em mim e gruda aqui. Uma moça. Ela grudou aqui.
Miss Brasil, Miss Coreia, Miss Coreia. Era Miss Coreia. Amor! O Amaury viu isso, foi muito, foi muito, foi muito interessante, porque eu falei assim, gente, quem é essa figura correndo da minha... Sabe com aqueles segundos que você fica assim, não, não é comigo, é alguém que está atrás de mim. Sim. Não, não, e ela pula em mim, e ela gruda em mim, assim, ela cruza as pernas e me abraça. E aí o Miss Coreia, isso aí eu rodopiei, assim, Que amor. não falava a língua dela, mas ela me entendeu e a gente se entendeu ali. No final, todo mundo se entende. Ô, Márcia, mas mesmo com tu dizendo que tu chegou lá e te assustou e tal, tu já de cara vai para um top 10, porque o corte era direto num top 10, né? Era, naquela época, eram 86 países, se eu não me engano, no meu ano. O corte era cirúrgico, né? Imagina, vai direto para um top 10. Então, foi assim, você passa pela entrevista com todos os jurados lá, né? Eu me lembro que num dos jurados que eu passei, ela falou assim para mim, se eu não lembro, acho que era uma atriz, eu não lembro agora. Tem muito tempo, né, gente? Aí ela falou assim, como você se sente sendo eleita pela imprensa aqui, como rosto da imprensa, né? Eu falei, eu falei, não, eu me sinto maravilhosa, mas não fui eu não, foi a Miss Holanda, que a garota era muito parecida comigo, era o mesmo cabelo. A menina parecia meu clone. A gente era muito... Tudo que às vezes eu olhava para ela assim, tipo assim, sou eu? Não era eu, era ela. Um espelho? Era um espelho, sim, muito parecida comigo. Ela lembrava muito. Ela não se classificou, mas assim, ela foi eleita pela imprensa naquele ano o rosto mais bonito. Então eu me sentia, assim, de certa forma, agraciada por ela, a própria jurada do Miss Universo me confundir como ela, né? Foi isso. Mas eu olhava aquele, era assim, eu não tinha malícia naquele momento. Eu acho que quando você entra num concurso, ninguém entra num concurso para perder, todo mundo entra para ganhar. É uma responsabilidade, você está representando uma nação, você está representando todo um povo, entendeu? Só que eu não dimensionava isso, o quão era importante aquilo, assim, nesse momento, porque eu estava tão, ai meu Deus, o que é isso, o que é isso? Aí veio a questão do vestido, por exemplo. Eu já ia perguntar que vocês se tu perguntaram. sentiu que a tua estima mudou quando tu Sim, vestiu. claro, porque não era. Mas aí alguém da produção, você tem que usar, eu não sei o quê. Se fosse hoje, eu levei um vestido do Gregório Faganello, que gentilmente, um estilista incrível daquela época no Brasil, ele me vestiu, me cedeu algumas roupas dele, foi o que, né, eu desfilei lá, e ele me deu um vestido belíssimo, que era lindo, gente. Eu devia ter batido o pé e ter usado. Mas tá bom, o meu vestido era lindo, só que ele foi feito por uma pessoa menor que eu, então eu acredito que aquilo não me facilitou em nada, só me prejudicou, e faz parte também, né, disso, mas que pena. Hoje, é por isso que eu te falo, se eu tivesse os conhecimentos que eu tenho hoje, assim, a malícia, porque você tem que ter um pouco de malícia para saber aonde você está se metendo, como você vai conduzir aquilo ali e de que forma você se impor, porque afinal de contas eu era Miss Brasil. É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, assim, eu poderia ter falado, não, eu não vou usar, isso não está me favorecendo. Quando você sabe que aquilo não te favorece, então não faça. É igual que eu falo, foto é para a eternidade. Márcia, tu sempre impressionou muito pelo teu corpo, né? Tu sempre teve notas máximas no maiô. Não era biquíni, né, gente? Era maiô na época. Mas deixa eu te fazer uma ressalva. No Silvio Santos, quando a gente foi para Natal, eu usei biquíni. Ah, é? Era. Mas no palco era maiô, né? Era maiô. Tá. Tu tinha algum cuidado? Porque eu tenho a impressão que naquele tempo vocês nasciam lindas e iam. Era o que a casa oferecia. Eu nasci linda desse jeito, eu não faço uma ginástica, eu não nada e... Era exatamente isso. Vocês eram lindas por natureza. Tinha aquela barriga negativa, sabe? Que maravilha. Às vezes eu olho as fotos e fui assim um dia, isso mesmo, que maravilha. Fui. Então tá bom, né? A gente tem um convidado especial que manda a pergunta, mas antes da gente chamar essa pergunta do nosso convidado especial, do nosso colunista, a gente vai para o intervalo. Vai? Tem muita história pela frente. Então. Vocês que estão nos acompanhando, não saiam daí que nós voltamos já já. Com Márcia Gabriele.
volta com Miss Pod, com Márcia Gabriele, a nossa Miss Brasil Universo 1985. O Miss Pod que tem o oferecimento da Dermo Moinhos. Gente, o nosso colunista, Fábio Paula, esse entusiasta do mundo Miss, que adora essa bolha também que a gente vive e respira tão intensamente, tem uma pergunta para ti, Márcia. Falando de outros concursos que tu também representaste o nosso Brasil e fizeste muito sucesso. Vamos conferir a pergunta do Fábio? Fala aí, meu amigo. Oi, Cris. Oi, Totti. Que bom estar aqui de volta em mais um episódio da nossa nova temporada do nosso tão amado Miss Pod. E hoje com uma convidada tão especial, que é a Márcia Gabriele. Márcia, um beijo para você, sou seu fã, acho que o seu legado é muito importante e interessante para o nosso Mundo Miss de hoje, e eu trago um tema aqui para contribuir para a narrativa do episódio que eu particularmente amo, que são os concursos latinos, e eu sei que você participou de um concurso latino antes de você representar a gente ali no Miss Universo. Eu quero que você conte pra gente que concurso é esse. Eu já sei, mas nosso telespectador ainda não. Como foi essa experiência e como que essa experiência, esse título, contribuiu para que você trilhasse a sua trajetória de sucesso no Mundo Miss. E eu deixo aqui um abraço para todo mundo que me segue e quem ainda não conhece meu trabalho, procura ali no Instagram o meu perfil, @defaixa_a_coroa, a coluna de Miss da Folha de São Paulo. Beijo e até mais! Ai, Fábio, um beijo, obrigada pela pergunta, um beijo nesse coração tão lindo e muito obrigada por você acompanhar e ter essa lindeza, só enaltecendo nós que participamos dos concursos. Graças a você é que a gente continua aí em evidência, viu? Te deixo um beijo e obrigada pela pergunta. Vamos lá. Foi o Rainha Internacional do Café, que eu fui na Colômbia, e exatamente depois do Miss Mundo, eu fui enviada para a Colômbia e acabei ganhando o concurso lá. E foi muito interessante, porque eu não entendi que eu tinha ganho. E aí o pessoal falando, é você, é você. E assim, imagina um ginásio inteiro. Olha, eu gostaria muito, Fábio, se você tiver contato com o pessoal que faz o Rainha Internacional do Café, eu vou te fazer esse pedido de coração. Se você tiver contato com eles, eu adoraria ver, porque eu nunca vi esse concurso. Essa eleição foi belíssima. O Brasil foi muito acolhido lá na Colômbia. E imagina um ginásio inteiro gritando Brasil, um outro país. E eu sendo eleita, foi assim, incrível, foi gratificante. E eu acho que o Brasil não soube disso. Que se souberam, foi muito pouco divulgado. Até uma das capas da manchete que eu fiz foi exatamente quando eu fui eleita. Eu estou de biquíni vermelho, segurando um cetro que vem a ser do Miss, do Rainha Internacional do Café, que foi lindo. E o Brasil, produtor de café, nunca nem sequer souberam desse concurso. O maior produtor de café do mundo. Exato. Então, olha só. Fábio, obrigada pela pergunta, e eu acho que está a oportunidade de todos agora no mundo, né, desse tempo de hoje, agora saber que existiu, sim, esse concurso incrível. Eu tive, inclusive, no Nevado del Ruiz, que entrou em erupção um ano depois do meu concurso. Não teve o concurso no ano seguinte, depois ficou uns 2 anos, porque soterrou lá onde teve, porque ele entrou em erupção, eu fui até ele, imagina. E depois houve essa calamidade e o concurso parou. Mas eu acho que outras brasileiras ganharam esse concurso, né? Que é um concurso importantíssimo, deveria ser muito mais divulgado aqui. Alô, Café! Todo pessoal de produção de café, de marcas de café, por que não utilizam a mulher que foi lá, que ganhou, que venceu, que representou o Brasil nesse concurso tão importante? Deixo aqui esse recado. Obrigada pela pergunta, Fábio. Um beijo no seu coração, viu? Ai, adoro. Mas tu também, antes do Miss Universo, participaste do Miss Sudamérica. Ah, é. Né? Mas isso era automático. Por quê? O que acontecia? O Miss Sudamérica você ganhava no Brasil e você já ia direto para lá. Por isso que eu venho do Mato Grosso, Barão de Melgaço, Mato Grosso, aí vou para o Miss Brasil, os 40 dias de treino, de ensaio, de competição, e é muita adrenalina. Você está ali
É muita mulher bonita, é muita adrenalina, muita gente querendo ganhar aquela coroa. A faixa, o título, é exausto, é exausto. Aí eu vou para o Miss Sul-América, que é Miss Sudamérica, né, que fala. E aí chego lá, são só eu, Venezuela, Colômbia, até a menina que estava lá, já eleita Miss Colômbia, no Rainha Internacional do Café, estava no Miss Sudamérica, né? E aí eu fiquei em segundo lugar. Fui eleita pelas meninas como a Miss Simpatia e também fiquei em segundo lugar lá nesse concurso. No Sudamérica. Mas uma fofoquinha básica, que eu não sou de falar, eu sei perder, não sou daquelas, eu apoio a vencedora, aplaudo, porque eu acho assim, quando você tem esse espírito, foi o mérito dela, ou ganhou, parabéns. Mas ali depois o pessoal chegou para mim e falou assim: olha só, a gente não podia deixar você ganhar. Não que eu esteja desmerecendo ali, tá? Chegou isso aos meus ouvidos. Sim, tu está contando um fato. Porque chegar lá no Miss Universo já tem um título internacional, só que eu já tinha o Rainha Internacional do Café. Entendeu? Que também teve um peso legal. Então, eles tinham esse concurso que eles apoiavam ali muito grandemente. A menina que chegava lá já chegava com esse título internacional no Miss Universo, pesava. Era uma prévia, né? Bárbara Palácios. Sim, já chegava lá, exatamente. Ganhou Então, já chegava lá com título internacional. Então, quando os jurados tinham e sabiam do teu release ali, falavam, pô, essa menina é forte. Tá forte. Olha entendeu? Só. Então, uma tática, que de repente nem é comentado isso. Mas a menina já chega lá já com título internacional. Graças a Deus eu já tinha o meu Rainha Internacional do Café. Mas eu fiquei em segundo lugar nesse Miss Sudamérica, que foi um concurso belíssimo, belíssimo, belíssimo. Você entrava com os cadetes. Usei o meu traje típico, que era uma boiadeira, que eu utilizei no Miss Brasil, que eu acho assim, meu traje típico era muito simples, mas ele falava muito, era uma boiadeira, com aquele chapéu preto, todo traje branco, assim. Ai, foi lindo, gente. E a gente entrava com os cadetes preto e branco. Era lindo. Não sei se vocês viram, se não viram, tá aí na internet, puxem, porque é bem bacana. Márcia, você falou em faixa, e antes da gente começar esse programa, você disse que queria contar uma história sobre a sua faixa. Pois ela tá aí do teu ladinho. Queremos saber. Só, eu trouxe. Normalmente eu trago faixa, coroa, né? Mas como eu cheguei hoje do Rio, né? Vim aqui especialmente para gravar com vocês, né? Para esse podcast maravilhoso, que eu estou encantada. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Nós é que estamos. Aqui está a minha faixa, gente, que ela tem um valor muito especial. Querem ver? Eu quero. Porque, na verdade, você não sabe. Essa faixa, ela não é a original. Não é. Minha faixa foi roubada em Miami. Eu sabia que ela ia ficar surpresa. Não, todo mundo parou aqui no choque. Eu sabia que você ficaria surpresa, porque... Roubada? Foi roubada em Miami. No concurso? Foi logo depois do concurso. Eu era uma Miss desenfaixada. Ninguém sabia, né? Gostaram, gente? Tem história. Essa faixa acho que combinou com a cor do teu look, hein? Aham. Bandeira do Brasil total. Então... Mas, gente, te roubaram a faixa de Miss Roubaram. Eu fui participar de um concurso também, Reinado das Flores, em Honduras, que eu também fiquei em segundo lugar. Ganhou a Uruguai, que estava no Miss Universo, que ficou em quarto lugar. Ela ganhou o Reinado das Flores. Porque eu participei de vários concursos assim no exterior, representando o Brasil. E quando eu voltei por Miami e... quando um amigo meu estava me levando para o aeroporto, a gente parou para comprar alguma coisa lá em Miami, e a gente se ausentou um pouquinho do carro, e nós tínhamos passado numa lanchonete, né, porque eu já estava indo, já era para não perder o voo, e eu desci rapidamente para comprar, e a faixa ficou em cima com o sanduíche que a gente tinha comprado. Quando a gente voltou, o vidro dele estava quebrado e minha faixa não estava mais nem os sanduíches. Quebraram o vidro para pegar o sanduíche. Quer dizer, não sabiam, acho que quem pegou, devia ser uma pessoa que não tinha interesse nenhum na minha faixa, não era isso.
mas essa faixa foi levada. Mas se não tivesse interesse, pegava o sanduíche e deixava a faixa em cima do banco. Não, essa faixa está nos Estados Unidos. Alguém a faixa original está por lá, mas eu cheguei a uma conclusão. Devolvam nossa faixa. O que acontece? Eu fiquei durante muito tempo sem faixa. E 3 missólogos lindos, o Leite Ferrer, o Josenildo e o Damião, eles fizeram essa faixa copiando a original. O Damião, uma réplica. E ele me disse o seguinte, depois eu fiquei sabendo agora, há pouco tempo, que já não tinha o material da minha faixa. Ele fez 3 faixas, o Damião, das faixas, para até chegar à mais perfeita das faixas que ele, pelas fotos da revista Manchete, ele tentou copiar. E o que acontece? Ele falou que não tinha mais essa linha, ele fez à mão. Então, assim, eu entendi o recado que o universo quis me dar. Eu vou dizer qual foi. Todo mundo entra no concurso querendo ganhar. E é normal isso. Todo mundo vai para vencer. E aquela faixa ela foi muito cobiçada. Então, o universo levou. Ela foi muito cobiçada. Então, ela foi para o mundo. Deixou lá... Dissipou a energia. Exatamente. Que seja, assim, homenagem para todas as que ganharam. Agora, essa aqui foi feita porque eu não tinha. E eles fizeram com tanto carinho, Leite Ferrer, Josenildo e o Damião das Faixas. E ele chegou na minha casa e eu achei aquele de uma preciosidade, assim, um gesto tão incrível. Um amor. O amor. Aqui eu entendi e falei assim, valeu a pena. Tá valendo. Entendeu? Olha como esse assunto é interessante, porque aqui existe, assim, muita gratidão, muito amor. E o amor que eu despertei neles para chegarem a fazer isso, gente, isso não tem preço. Não tem preço. É imensurável. Então, é isso que eu queria falar. Eu sabia que era uma coisa assim. Para muita gente pode... Uma história linda. É uma história linda, exatamente. Então, assim, você vê 3 pessoas, eu não os conheço. Conheci, sim, o Damião, agora há pouco tempo, que teve um encontro das misses do meu ano. Todo ano a gente se encontra. E esse ano foi em Natal. E nós nos encontramos lá e eu acabei conhecendo o Damião, que foi me ver lá no hotel. E incrível, assim, aí foi ele que me disse, que ele falou, Márcia, já não tinha todo o material, eu procurei um cara, um artista. Ele falou assim, às vezes eu tenho vontade de parar. Eu falei, pelo amor de Deus, não pare. O Brasil precisa disso, o Brasil precisa disso. É um trabalho belíssimo. Os concursos de beleza, o Mister, a Miss, eles precisam desse tipo de trabalho que é feito com tanto primor. É uma arte. Então, tá aqui meu beijo, Damião. Muito obrigada, viu? É um artesão. É um artesão, um talento, um homem chiquíssimo, lindo. Márcia, a gente falou aqui do Silvio Santos, né, que tu estivesse com ele no Miss Brasil e depois, né, em outros compromissos como Miss. Mas tu também tem alguma passagem com o Chacrinha. Tenho. Com 2 grandes ídolos e mitos da televisão brasileira. Eu acho que eu acho que eu honrei aquilo que uma Miss tem que ser. Ela representou uma nação. E nessa nação você tem que falar a linguagem do povo, a linguagem das pessoas. Então, assim, eu gravava um dos maiores programas que era o Chacrinha. Quem viveu, era incrível, gente. Era maravilhoso, era o povão. E a gente ali, o Chacrinha, aquele ícone... Ele me adorava, porque teve os 70 anos do Chacrinha, eu me lembro, eu estava usando uma franja, estava com o cabelão comprido, e o Roberto Carlos estava cantando lá na frente. E quando tocava aqui, que vai encerrar, o povo invadia. Eu estava lá, todo mundo lá perto do Roberto cantando e tal, assim que o Chacrinha já estava lá perto do túnelzinho que a gente entrava quando ele nos anunciava. Aí eu falei, ele já vai sair dali, eu vou lá para trás e tal, e fiquei lá atrás com ele. E tal. Só que o Roberto veio dando ré e veio cantando, e o Roberto, né, ele começou a puxar o meu cabelo, e ele puxava o meu cabelo, e ele puxava para o Roberto me dar um beijo no rosto. Tem isso gravado, gente. Isso aí, tá? É só puxar aí na internet, assim, se faz... Só que o pessoal não associa que sou eu, porque eu tô morena, eu tive a minha fase morena, franja, cabelão, assim, tipo, bem escuro.
E nessa fase eu estava com ele bem escuro. E o Chacrinha enalteceu muito. Quando chegava, eu e Daisy, a gente gravava o jurado. Sim, ela participou. Muito. Eu viajei muito com Daisy, eu sou madrinha da Daisy, né? Eu a coroei, me sinto muito honrada de ter coroado essa gaúcha linda. E a gente gravou muito o Chacrinha. E falando no Silvio também, o Silvio teve um gesto assim incrível, que às vezes eu paro e falo assim, quando as pessoas iram... Vocês chegaram aí no programa dele, alguma coisa assim? Vocês conheceram pessoalmente? Infelizmente, não. Pois é, sim. Para ver como é verdade. E realmente eu concordo com vocês que infelizmente não, porque o Silvio era assim, de uma generosidade incrível. O que eu acompanhei, porque eu fiz júri dele também, né? Eu fazia o show de calouros, eu era sempre convidada. Por isso que eu te falo que eu acho que ele ia com a minha cara. Porque, assim, estava sempre sendo convidada por ele, estava sempre... Então, eu fiz Carnaval, que é a linguagem do povo. Foi o desfile da Estácio de Sá. O primeiro desfile, convidada pelo Joãozinho 30, eu fui em cima da taça Jules Rimet de Miss Brasil. Foi incrível. Ai, que lindo. Depois, eu fui convidada para a Estácio de Sá e a Estácio foi vencedora. Gente, eu viajei muito com a Estácio. A gente foi para o exterior, a gente foi para Las Vegas. A gente foi incrível. A Estácio ganhou e a minha imagem foi muito para o mundo. Então, toda vez que eles viajavam, eles me chamavam, eu ia. Foi muito incrível aquele desfile da Estácio, Pauliceia Desvairada. Na Pauliceia Desvairada, lá vou eu. E aí, né? Então, assim, eu participei daquilo que é a nossa linguagem, né? E o Silvio, o que aconteceu com o Silvio? Eu fui convidada para gravar o jogo das três pistas, eu e Daisy. E nós fomos para São Paulo e tal. Lá no camarim dele, o camarim era o programa que ele apresentava um pouco antes dele parar. Nisso, a gente ficou, eu e Daisy estávamos lá. Daisy, a gente vai e tal, não sei o quê. O pessoal passou mais ou menos o caminho assim, você vai ficar daquele lado, a Márcia desse lado e tal, não sei o quê. De repente, o Silvio passa e abre a portinha e fala assim, oi, meninas. Aí eu, Silvio! Aí ele entra, fala com a gente. Ali eu estava segurando a minha coroa, a Daisy já estava colocando a dela, sentado, o cabeleireiro estava colocando a coroa da Daisy. Aí ele ficou conversando com ela assim, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, eu queria tanto que o Silvio colocasse essa coroa na minha cabeça, pegar um axé, né, uma mãe. Aí ele estava assim, ele falou, o que é, Márcia Gabriele? Ele olhou assim, a sua coroa, levou a minha coroa embora. Aí eu olhei para Daisy e falei assim, uai, ele levou minha coroa embora? Como assim? Aí a gente ficou sem entender. Eu falei, mas por que ele levou minha coroa embora? Não entendi. Aí, na hora que apresentou, aí você entra, eu entro, ela entra com coroa, eu entro sem coroa, não estava entendendo nada. Eu falei assim, aí ele vai e começa a anunciar ela, fala dela, da trajetória dela, que também foi por ele. E aí ele pega e olha que era a minha coroa do Rainha Internacional do Café, que eu tinha ganho, que eu levei essa, que eu faço uma mistura, bota do Brasil, bota do café. Aí ele vai, entra no palco e vem e coloca a coroa publicamente na minha cabeça. E aquilo foi, assim, de uma honra incrível. Ele foi coroado pelo Silvio 2 vezes, né? Porque uma pelas mãos dele, que foi essa. E, assim, se você parar para analisar, todo mundo gostaria de tirar uma foto com ele, todo mundo que ia no programa dele. E você ser coroada pelo Silvio. E 2 vezes. 2 vezes, né? E ele fez questão, porque se ele pegou no camarim a coroa e levou, ele foi pensando, quando chegar no palco... Ele anunciou, ele falou, nossa, essa coroa tem 30 anos, tem mais de 30 anos, e perere, quando ele foi falando, tal, não sei o quê, perere, ele vai, vem e coloca a coroa na minha... Gente, eu fiquei, que eu não sabia, né, eu não sabia se eu rolava no chão, se eu agarrava, gente, eu fiquei muito emocionada. Foi uma das maiores emoções também que eu recebi de uma pessoa tão incrível. O Chacrinha puxando meu cabelo e o Silvio me coroando. O Roberto Carlos te beijar, né? O Roberto Carlos me beijar. E o Silvio me coroando, assim, poucas pessoas associam isso. Mas vocês estão sendo os primeiros a saberem na íntegra o que foi e como foi que aconteceu. Ficamos honrados por saber. Ficamos muito honrados. Espero que o público esteja gostando, espero que o Fábio esteja gostando. O Fábio está apaixonado, tenho certeza. Oh, meu Deus. Ele e todo mundo que está nos assistindo. Fábio, eu quero te conhecer, hein?
Bom, avançando na história, e depois de tudo isso que tu contou aqui, segue a tua vida, Eu casei. casou, participação em muitos Casei 6 programas. vezes. 6 vezes? É, Quer dizer, a gente vai fazendo pra aprender, né? Claro. Pra melhorar. casei uma vez, casei ali bonitinho, véu Grinalda, aquela coisa arada toda. Depois eu fui vivendo, e para mim isso é um casamento também, né? Aí o pessoal pergunta assim, mas por que não deu certo? Eu falei, mas deu aquele período. Casei em 97, fiquei até não lembro quando, e depois, logo depois a gente se separou, cada um seguiu sua vida, que eu desejo muitas felicidades para todas as pessoas que eu né, convivi e tudo. Até porque são ciclos, né? Tu vai aprendendo um pouco com cada um. Sim, maravilhoso. Já namorei gaúcho também, que eu adoro. Terra boa, hein? Oxe. Bom, então assim, ó, ela já foi conhecendo alguns lugares do Brasil via coração. Sim. Isso. Que foi lindo. Foi Justo. cada um com o seu, né, com o seu momento, e foram pessoas importantíssimas na minha vida. Aprendi, acredito que ensinei também, mas teve seu período, teve começo, meio e fim, cada um seguiu o seu rumo, porque era para ser assim, dessa forma, né? Márcia, e hoje em dia, quer dizer, um tempo já, né? Mas vamos dizer, até hoje em dia, tem muito trabalho social na tua vida, né? De ajudar pessoas. Tem o projeto Top Anjos. Top Anjos. Isso, se tu quiser falar um pouco mais Vou sobre falar esse projeto. assim. Então, o projeto ele nasceu de uma pessoa de uma mãe conversando comigo, que eu tenho um menininho, o Miguel, que é um querido, ele é autista e ele era apaixonado por mim. E uma vez conversando com a mãe dele, a mãe dele falou para mim, a Carlinha, Márcia, é tão difícil, porque às vezes eu estou na rua com ele, e aí ele tem assim, às vezes, aqueles momentos que as pessoas que estão ao redor não entendem que o menino é especial. Até entender não é difícil, as pessoas pensam que eu estou judiando, ou pensam. E eu comecei a ver aquilo, ela é minha amiga, e aí eu falei assim: bom, peraí, então vamos dar voz a essa mãe, o que a gente pode fazer e falar sobre essas pessoas que são especiais, lindas e especiais, mas que tem esse outro lado, onde o outro tem que enxergar que ali existe uma situação em que é delicada. Aí eu falei, vou fazer um projeto chamado Top Anjos, Miguel vai ser, se ele topar fazer, fotografar com vestido de anjo. O que eu fiz? Eu peguei nichos, eu peguei de meninas da periferia, de anjinhos da periferia, de anjinhos muito ricos, de anjinhos muito bem nascidos, outros não tanto. E todos eles, eu fazia o convite, quer ser top anjo, e as crianças aceitavam. Algumas especiais e outras com a vida normal, né? Por quê? Porque nesse projeto a gente fala sobre a delicadeza que você tem de ver o outro e saber que ali existe uma situação em que a gente tem que compreender. E, às vezes, a mãe, o pai, quem está convivendo ali, não tem como explicar. E, às vezes, a criança está em crise. E todos vestidos de anjo, todos são iguais. Aí eu fiz o projeto. De início, ele seria uma exposição no Corcovado. Daí veio a pandemia. Eu parei. O projeto está parado, mas eu vou voltar. E as crianças, elas vêm, né? A gente fotografa e as crianças são vestidas de anjo, e aí tem criança muito rica, tem criança que vem da periferia, vem da maré. E aí, assim, a gente vai fazendo. Isso é sobre... tu já passou o teu título de Miss, mas tu eternamente cumpre esse papel. Minha querida, obrigada. De Miss. De verdade. É isso, né? De Miss e de ser humano, né? Tanto que foi... de representatividade, de amparo, alguém em quem a gente tem para se espelhar. Ai, que bom. Porque o teu título foi em 85. 40 anos, gente. Mas eternamente tu é a nossa Miss. Oxe, obrigada. Né? Obrigada. Mudando a vida das pessoas até hoje. Transformando sempre. Pelo exemplo, transformando pela trajetória, transformando pela história, transformando pelos trabalhos sociais e a vida de quem tu acaba também circulando. Por exemplo, tu estudou para a psicologia. Por autoconhecimento e também para ajudar outras pessoas. Isso me abriu bastante o conhecimento de ver o outro, entender o outro, porque que às vezes a gente entra em crises, você não sabe como sair, você tem caminhos para utilizar para sair das crises, como essa mãe, por exemplo, do Miguel,
minha amiga, cansada que ela falou, Márcia, as pessoas não entendem, que às vezes ele estava num momento um pouco mais, né? E aí se joga no chão, e aí o que acontece? Quem está vendo, de repente, se já vai assistir uma exposição dessa, que se Deus quiser, vou contactar de novo o Sávio Neves para a gente retomar esse projeto e fazer essa exposição lá no Corcovado, na subida do Cristo ali. Ele tinha adoraríamos estar lá. Com certeza. Vamos ver. Vocês reativaram esse assunto, então eu já vou aproveitar a oportunidade. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nós temos um quadro aqui no programa, no Miss Pod, chamado Top ou Flop. Aproveitando as expressões que existem nos concursos hoje, né? Hoje a pessoa, quando faz alguma coisa muito... Ou pega top, ou quando uma coisa... Flopou. Ou flopou. E tem também um troféu aí que as pessoas falam, né? Que recebe, o troféu... Miss Tocuyo? Tocuyo. Essa tu nunca foi, porque tu sempre ganhou o título. E esse quadro, a gente fala de alguma situação referente ao mundo Miss e tu dá a tua opinião se aquilo é top ou se aquilo é flop. Tá bom. Não precisa desenvolver, mas se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu vou deixar a Cris começar. Vamos lá. Então vamos lá. Márcia Gabriele. Miss que leva faixa e coroa para todos os eventos. É top ou flop? Eu acho top. Tem esse compromisso. Candidata que, mesmo sem domínio de língua estrangeira, decide falar em outro idioma no palco na hora da pergunta final. Ela já flop direto. Vai no português bem. Melhor falar bem o português do que você, afinal de contas, depois você aprende, se for o caso, né? Sim. Como eu disse no início aqui da nossa matéria, aqui da nossa entrevista. Aula de passarela com o livro na cabeça, top ou flop? Eu vou dizer que é top porque foi da minha época. Então, para mim, é top. Porque realmente eu aprendi com o livro na cabeça. Vamos lá, tá? O equilíbrio ali. Então, para mim, é top. Rede social. Postar no feed do Instagram foto de biquíni com faixa. Não sei. Não tenho uma opinião formada. Não tenho, gente. Porque depende essa mulher ter um corpão top. Se ela não tá muito bem, flop. Pode ser assim? Pode. Como tu quiser. Miss que se emociona demais no discurso final. Flop. Gente, não dá, né? Jesus. Vamos para outra, então. Aí tem que fazer um cursinho, né? Vamos controlar essa emoção. Concurso com traje típico obrigatório. Eu acho top. Acho que tem que ter. Faz parte. A Cris sempre dá opinião também que tem que ter. Ai, eu adoro. Eu adoro também, sim. Eu acho que tem tudo a ver. É a homenagem que tu tem pro teu estado. Você falar alguma coisa ali. Pode ser um pouco cansativo, talvez, eu não sei. Mas, para quem gosta de arte e de respeito à sua cultura e história, eu acho que é muito importante. E Miss que não consegue o título e volta e concorre depois. Acho top. Até porque tem várias que fizeram isso, certo? Por isso que temos Márcia Gabriele. Mas eu quero dizer que eu estou muito honrada de estar aqui. Adorei o convite, eu assisti a vocês, eu já sou fã. Mesmo antes de saber que você receberia esse convite, eu venho acompanhando de vocês, eu vi várias entrevistas, achei incrível. E quero dizer que assim, é uma honra estar aqui, estou muito feliz. E deixo um beijo e espero vocês fazerem mais e mais e mais com várias mulheres lindas. E você, eu também concordo. Concorda? Concordo. Vamos dar uma coroa. Se você não... a gente quer que você participe, porque eu acho que você é inteligente, é lindo, e o Brasil precisa de mulheres como você, tá? Muito obrigada. Então, vá representar esse país e traga essa coroa para nós. Mas antes de encerrar, a gente tem presente para convidar. Opa! Presente do nosso patrocinador, Dermo Moinhos, que fez especialmente para ti. As farmacêuticas, elas analisaram o teu estilo de vida, teu tom de pele, e desenvolveram especialmente para ti. Oh, meu Deus, adorei! Venha, Tami. Ai, olha que chique, meu Deus. Dermo Moinhos, olha, Dermo Moinhos, que lindo, adorei, amei. Vou utilizar todos e vou virar cliente. Tem aí a cartinha especificando, né? Os produtos que tem aí dentro. Gente, olha que espetáculo. Ó, vou usar, vou divulgar
tá? Eu vou colocar nas minhas redes sociais. A Dermoinhos tem site, quem quer comprar pelo Brasil inteiro, tem loja em Porto Alegre. E eles têm produtos de muita qualidade. Uau, olha as embalagens que lindas. Que linda, lindo, lindo, lindo. Olha que espetáculo. Amei, gente, adorei. Adorei. A Dermoinhos que enaltece o autocuidado e a beleza que existe em cada uma de nós. Dermoinhos, obrigada. Amei de verdade. Deixo um beijo enorme para vocês. Espero um dia ir na fábrica de vocês e deixar o meu depoimento ali na parede. Eu vou pegar a caixa para você. Obrigada, querido. Márcia, quando a gente estava aqui conversando, tu falou assim, eu acho que o Silvio Santos ia com a minha cara, eu acho que Chacrinha ia com a minha cara. Nada disso é aleatório. Tu é uma pessoa muito iluminada. A gente amou. Eu falo por mim, falo pelo Totti e pelo Fábio, pela equipe. A gente amou estar contigo, te conhecer. Além de linda, as pessoas... Eu acredito que as pessoas amam a tua energia. Sim. Tu vibra só coisas boas. Ai, que bom. Muito obrigada por tu estares aqui, confiares na gente, contares as tuas histórias. Nós que somos apaixonados pelo Mundo Miss, automaticamente somos apaixonados por Márcia Gabriele. E para mim é uma realização pessoal de imaginar aquela menina lá assistindo e torcendo e vibrando, hoje está aqui diante de ti, que é uma verdadeira rainha. Muito obrigada por representar o nosso Brasil. Muito obrigada por ser essa Miss maravilhosa e por estar aqui com a gente no nosso podcast. Ai, gente, estou emocionada. Obrigada. A gente que agradece. E além dessas palavras que a Cris sempre coloca tão bem, para além desse exemplo de carreira, de Miss, de todas essas histórias que tem muitas sempre, aquilo que eu falei antes do ser humano. Conhecer a Márcia Gabriele, o que ela pensa, o que ela faz, o que ela deixa na vida de cada pessoa. Aqui no bastidor falando, inclusive, do cuidado com a mãe, do pai, que era tão importante. Então, assim, a gente enxerga em ti alguém que veio nesse mundo e não foi por acaso. Ai, pra deixar uma marca. Tô assim, arrepiada. Eu sempre saio bastante emocionada, mas aqui eu tô saindo encantada. Eu deixo um beijo para todos os telespectadores e dizer que eu fui tratada aqui realmente como rainha, de verdade. Como merece. É o que tu é. Gente, um beijo, vocês são incríveis. Você que é. Agora a gente olha pra... Opa, a gente olha pra câmera ali. Márcia, atenção. E o tchauzinho da Miss. Pra se despedir em grande estilo. Tchau, gente. Até o próximo episódio do Miss Pod.